Igreja grande lá. Lá é grande, né? Vamos dar esse aqui, ó. Aqui fica pra cá. Esse aqui fica. Paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos cantar o hino 141, irmãos, para dar início. Tem o CD aí, irmão? Abra a sua harpa, vamos louvar o Senhor com o hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Eu convidar os irmãos para se pôr em pé. Na orientação do nosso pastor, convidar o pastor José Pereira para dirigir esta oração.
E a primeira palavra desta manhã, pelo pastor Antônio Silva, que irá ministrar. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela bênção que nos concedeste na manhã desse dia, nos trazendo esta casa de oração. Aqui estamos, Senhor, no aguardo da resposta dos pedidos que temos feito. Não deixa que voltemos para nossas casas antes que tu nos abençoe. Tu pode perfeitamente conceder a nós, conforme a tudo aquilo que temos pedido. Tu sabes, Senhor, que somos carentes, somos objeto de necessidade. Viemos aqui porque nós precisamos da tua ajuda. Não deixa que voltemos de mãos vazias. Abençoa este dia, esta semana. Vede, Senhor, que iniciamos agora, na última semana da nossa escola bíblica, nós te pedimos o teu acompanhamento. Nós te pedimos o teu acompanhamento. Tu nos trouxeste até aqui. Tu nos falaste até aqui. Tu nos orientaste até este momento. Nós te pedimos, Senhor, continua conosco na direção da nossa vida. Abençoa os teus servos a quem escolheste como ministrante da tua palavra. Mas abençoa a cada servo teu que aqui chegou. Não deixa de dar a cada um conforme os pedidos que estão sendo feitos. Abençoa, Senhor, a tua igreja em São Paulo, na pessoa do teu servo, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa nosso irmão, abençoa a sua família, a sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas noras e seu genro. Abençoa a família do teu servo, mas abençoa também os nossos familiares. Aonde for que eles se encontrem, alcança com a tua mão protetora, de maneira tal que o mal não lhes toque. Ó Santo de Israel, responde-nos hoje. Não deixa sair daqui, Senhor, sem que recebamos das tuas mãos o necessário para continuarmos a caminhada gloriosa da fé. Ouve na forma pedida, Senhor, pois estamos suplicando no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos receber o preletor desta manhã. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Prazer muito grande. Agradeço a Deus e o meu pastor, José Wellington, meu pastor José Wellington Costa Júnior, pela oportunidade e também pela confiança dos pastores mais velhos, que são nossos conselheiros, que são nossos pais da fé, que são nossos mestres por excelência. E meu amor e meu respeito aos mais jovens, minha consideração aos novatos, e que o Senhor Deus nos ajude nessa manhã. E quero ler com vocês, 1 de Reis, está no material, na apostila, 1 de Reis. Três. 1 de Reis, 3. Talvez esse texto seja um dos textos mais simples nesse livro. Eu vou ler versículo 1 e 2, embora que ele vai até o 10, né? Verso 3 até o 10. Mas eu vou ler 1, 2 e 3 melhor. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe. Por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha
à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Obrigado. Os irmãos se assentem, por favor. Ao longo dos dias que se passa o ministério, eu venho fazendo umas pesquisas informal e com curiosidade a respeito daqueles que permaneceram e daqueles que não permaneceram. Nós fomos criados por pastores. Nossa igreja é formada por homens sérios, homens de bom caráter, marido de uma mulher só, não dado a vinho. Homens que manejam bem a palavra da verdade. Isso leva as pessoas a ver-nos de forma diferente lá fora. Uma vez eu conversei com um apresentador de televisão, ele me disse assim, aí os irmãos vão entender de onde vêm essas pesquisas informais. Ele me disse, eu gosto muito da tua igreja, pastor Antônio Silva. Esse apresentador é bem famoso. Eu falei, por quê? Porque a tua igreja, o dono é Deus. Eu falei, mas de onde vem essa ideia? Porque tem umas igrejas que têm dono, mas a tua igreja, Assembleia de Deus, o dono é Deus mesmo. Essa é uma visão de gente lá fora. Gente que não precisa de fama e nem de dinheiro. Eles falam a verdade e não fazem lobby mais com ninguém. Eles não blefam mais. Gente que sabe bem o que está falando. Ao longo dos dias, pastor José Wellington, eu fiquei observando muita gente que começou tão bem. Eu me lembrei de alguns nomes que eu não vou citar, né? E teve um que pregava em 170 países todos os dias. Ele era uma lenda. Ele era 2 vezes maior que Benny Hinn. Assim, nos eventos dele. E de repente, ele sumiu. Os patrocinadores já não queriam mais patrocinar ele. Nós tivemos um homem aqui no Brasil que tem uma filmagem dele, o câmera filmando a nuvem, ele pedindo para a nuvem se deslocar, sair do estádio, porque ele ia pregar a palavra. E ele disse, tanto a chuva é tua quanto o povo. E a nuvem saiu. E o câmera chorando, vendo a nuvem indo embora. E o sol aparecendo. Esse homem também sumiu. E o fim deles são muito parecidos. Outros homens que eram príncipes, verdadeiras lendas, multidões, eles arrastavam multidões. Quando dizia assim, fulano de tal vai pregar no lugar tal, uma multidão ia lá. De repente, eles sumiram, eles desapareceram. Esses dias eu conversei com uma missionária, ela é de Atlanta, por nome Juanita. Inclusive ela, o vídeo dela no YouTube é meio 1 milhão de acesso. E eu falando com ela sobre isso. E ela me deu uma resposta. Eu falei, soma com o que eu estou pensando. Soma com o que eu estou pensando. E eu buscando a Deus, porque a gente está vendo eles surgirem e ir embora. Eles de repente são tão grandes e tão pequenos. São tão ricos e tão pobres. São tão famosos e tão anônimos. Tem tanto e absolutamente de repente não tem nada. São tão grandes e são tão anões ao mesmo tempo. São tão sábios e são tão tolos ao mesmo tempo. E eu disse, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Fulano, Beltrano, não vou citar nomes por questões éticas, Fulano, Beltrano, que foram lendas. O Espírito Santo me deu uma resposta. Eu queria contar ela a vocês.
E antes de iniciar, foi aí que deu a ideia de escrever, chegar ao ministério e permanecer. Ele me respondeu: Antônio, eu perdoo todos eles. Eu perdoo aquele que fumou, eu perdoo aquele que bebeu, eu perdoo aquele que prostituiu, eu perdoo aquele que roubou, eu perdoei aquele que teve amante, eu perdoei aquele que pregou o que não era para pregar, eu perdoei aquele que se meteu com o espiritismo, eu perdoei todos eles. Eu não vou lançar nenhum no inferno, só que eu nunca mais vou colocar coisas grandes em suas mãos. Ele falou, eu ouvi ele falar isso. Eu não vou terminar o que comecei. Aquela grandeza, aquela vultuosidade que eu tinha prometido, eu não vou terminar com ele. Eu vou levar ele para o céu, mas aqui na terra vou colocar outro no lugar dele. Aí ele me levou a Moisés. Lembra de Moisés? Eu prometi a terra prometida para Moisés, não para Josué. Não está escrito lá, Josué, você vai herdar a terra, Josué, você vai ser o dono da terra. Não, toda a promessa está em cima de Moisés. Mas quem herdou a terra foi Josué. Então, algumas pessoas que Deus confiou na mão dele coisas grandes. Deus perdoou ele porque ele errou. A igreja não perdoou, os homens não perdoam, mas Deus perdoou e vai levar ele para o céu. Mas aquela grande obra já não está na mão dele mais. Aquela grande obra vai estar na tua mão agora. Vai estar na nossa mão agora. Alguém é o próximo. Eu ouvi isso dessa missionária. Ela disse: o meu marido me bateu dentro do aeroporto. Me espancou, dentro dos jornais americanos. Me bateu de o olho esbugalhar. Meu marido era o pastor da igreja. Naquele mês Deus disse, ele não dirige mais a igreja. Deus falou. Quem colocou lá foi Deus. Alguns foram na televisão e pediram perdão. Resolveu aparentemente, só que Deus tirou dele o direito de fazer aquela grande obra. Alguns arrastavam multidões. Só que agora eles continuam fazendo eventos, só que as multidões não vão mais. Eles anunciam, gastam milhões, mas não adianta mais. Porque agora eles estão chamando as pessoas para ouvir eles dizerem como eles chegaram até ali. Mas Jesus quer que a multidão venha para ouvir dizer como foi que Jesus fez a multidão chegar até ali. E não como o pregador chegou até ali. Por isso, eu lendo e pesquisando, eu decidi escrever isso para vocês, para mim e para vocês. Espero que seja de importância ao coração de vocês. 2 regras que ninguém me contou. Esses segredos que ninguém nos conta. Primeiro, a convivência e o relacionamento. E eu conto uma historinha. Salomão se relacionou muito bem com o Faraó. O Faraó era um rei e Salomão se relacionou com ele. Acreditava que a relação de Salomão e o rei era uma relação boa. Embora que a crença e o credo não eram o mesmo, mas eles tinham uma boa relação. Isso mostra que Salomão vai de alguma maneira passar a ver o que o rei está vendo. O rei está vendo uma coisa e Salomão vai passar a ver isso. Isso para ele vai ser constrangedor e prejudicial, porque o rei não vê o que o seu pai via. O rei não sabe o que o seu pai sabia. O rei tem uma outra fé, tem uma outra crença. Salomão então decide naquele momento repetir aquilo que o pai fazia, que era o ritual de sacrifícios. Até hoje os judeus usam incenso. E ele vai repetir esse ritual e no meio dessa repetição, ele decide fazer um pedido a Deus. Ele faz um pedido. Ele pede a Deus que ele tenha uma boa convivência, que ele saiba se relacionar, que ele saiba falar, que ele saiba se comunicar, que ele saiba reagir, que as suas expressões faciais sejam boas, que o seu verbo seja bom, que a sua forma de se comunicar com as pessoas seja boa. Então Deus responde a ele.
Deus responde a ele, dando a ele alguma coisa. Deus deu o que para ele? Sabedoria. A palavra sabedoria no grego quer dizer visão. Deus vai dar uma visão. Ele olha para Faraó e vê que tudo o que ele viu em Faraó não era o que ele deveria ter visto. Ele olha para Faraó e diz, eu não posso repetir o que esse homem está fazendo. Porque é sucesso para ele, para mim não. Ele olha para o pai. E quando ele olha para o pai, ele relembra tudo aquilo que o pai tinha dito. Ele traz uma recordação. A palavra sabedoria quer dizer visão. Se os meus olhos só podem ver o que a minha mente entende, então, visão, sabedoria. Eu me dirijo pela minha visão, pela minha sabedoria. Logo em seguida, a gente percebe nitidamente, no primeiro teste psicológico de Salomão, Salomão tem prudência. E prudência ela é momentânea, ela é só naquele momento. Os prudentes, eles são prudentes no momento. Eles não são prudentes o tempo todo. Ele pode ser vigilante, porque a palavra prudência, ela cai em paixão. E paixão é momentânea. Paixão não paixão eros, paixão exótica, mas paixão de ver e gostar, ver e fazer, ver e aproveitar, ver e pôr a mão, ver e ir. Ver e aproveitar aquele momento. Salomão viu que aquele momento era único. Deus estava ali e Deus podia fazer por ele o que não fez por ninguém. Na segunda coisa, a gente percebe nitidamente em Salomão, nessa convivência, que Salomão tem concretização, ou seja, ele começa e termina. Salomão começou e terminou. Exemplo, começou a casa e terminou. Diz que ele começou a construção e terminou. Ele começou a faculdade e terminou. Ele começou o relacionamento e terminou. Ele começou o ministério e terminou. Ele começou qualquer coisa que ele faria e terminaria. O relacionamento com a sabedoria e a visão, que a visão e a prudência e o conhecimento vem de concreto, de coisa fixa, faz com que a pessoa comece e termine. Faz com que a pessoa entre e saia. É isso que ele pediu. Que eu possa ir e vir. Que eu possa fazer esse movimento. Entrar e sair na tua casa. Aí o Salmo 23. Por longos dias da minha vida. Que eu possa fazer isso sempre. Que eu possa entrar e sair. Ir e vir. Ouvir e falar. Comprar e vender. Viver e viver. Todos os dias da minha vida na tua casa. Está falando de relacionamento entre pessoas da igreja. Por isso que muitas vezes você percebe que aquelas casas não estão prontas. Rebocou a parede de fora, não rebocou a de dentro. É uma questão de sabedoria. Porque é natural começar e não terminar de algumas culturas. É natural fazer a calçada por lá de dentro, não por lá de fora. É natural. Porque é uma condição daquela região. Ou daquele povo. Salomão vai falar exatamente isso. Eu quero que o Senhor mude a minha forma de ver. Eu quero que o Senhor mude a minha forma de ver a vida. Então Salomão vai pedir um tipo de sabedoria que serve para tudo. O pedreiro é pedreiro, na cabeça de Salomão ele é pedreiro. E ele pode ser um bom pedreiro sem querer ser um pastor. E ele pode ser tão abençoado em sendo pedreiro, que ele não precisa necessariamente ser dono da Gutierre, mas ele vai ser um pedreiro de sucesso e abençoado por Deus no seu bairro. Ele não vai precisar ser o homem mais rico da cidade. Salomão vai acreditar, na sua sabedoria, que alguém que é mecânico, profissões comuns, ele é mecânico, e ele vai ser um bom mecânico, e não vai precisar ser dono de uma Volkswagen do Brasil, ele vai ser tão bom mecânico, que Deus vai estar tanto com ele em sabedoria, que ele será o melhor mecânico daquela rua. Salomão vai acreditar que um diácono vai ser tão bom diácono, que não necessariamente ele vai ser um grande pregador, mas ele vai ser tão bom que toda a sua comunidade vai servir do seu trabalho. Está falando de sabedoria. Está falando de convivência. E não de um frenesi de querer ser o que ele não pode ser. E não de um frenesi de chegar aonde todo mundo chegou, ou como se todo mundo fosse igual a todos. E na verdade, eu nunca vou ser o pastor Zé Wellington. Nunca vou ser o pastor do Wellington, pastor Pereira. Eu nunca serei. Deus faz as coisas únicas. Nunca vamos ser Salomão, Paulo, Abraão, Isaac. Nunca vamos ser eles.
Nós vamos ser o que somos. Paulo diz, eu sou o que sou. Porque quando eu estou copiando, cópia é fazer de conta de ser, ou seja, é uma falsificação, a cópia. Agora, a imitação é você reproduzir o que o outro está fazendo. É fazer o que o outro fez que deu certo. Então por isso que a gente vê algumas religiões as pessoas repetindo. Padre fala tudo igual, irmão. Universal fala tudo igual. Porque é uma ciência. Então você tem que reproduzir o que se fala aqui dentro. Se você trazer para cá a linguagem da Universal, se você trouxer para cá a linguagem da Igreja Católica, você vai ter fracasso. Mas se você trouxer para cá a igreja, a linguagem da tua igreja, do teu pastor, você vai ter sucesso. Bem, dessa área eu não sou mestre. Mestre é meu pastor Ezequias, ele é mestre nessa área. É uma característica. Salomão disse, eu vou pedir sabedoria, eu preciso ter uma boa convivência, viver com as diferenças sociais. Então, a gente percebe, no primeiro teste psicológico de Salomão, ele tem um problema com a idade. E a gente sabe que a idade é um problema sério. O velho, ou seja, as pessoas acima de 40 anos falam mais lentos, arrisca menos, tem mais dificuldade de adquirir profissões. As pessoas acima de 40 anos, que estão na idade do lobo, sair do lobo para o leão, essas pessoas são pessoas mais criteriosas. Se elas adquirirem filhos nessa idade, são pessoas mais chatas. Se elas tiverem netos, são mais agradáveis. Se as pessoas nessa idade tiverem cargos, são mais coerentes. Se elas perderem, fracassarem, elas entram em depressões. Os novos não, os de 25 até 35 são pessoas que adquirem profissões, querem comprar carrões, querem comprar grandes mansões, querem conquistar o mundo, vivem de grandes sonhos. Eles morrem e ressuscitam, matam e morrem também, e para ele não há nenhum problema. E Salomão está dizendo o seguinte, que ele agora está se relacionando com mulher. E o primeiro teste psicológico dele foi com a figura feminina. E a figura feminina é gostosa falar com ela, porque ela tem 2.000 expressões faciais no rosto. E você fala com a mulher, ela ri, ela abre os olhos, e é gostoso falar com a mulher. O homem não, ele fecha a cara. Fala. Pode falar. Ele te inibe, é da natureza humana. Salomão disse, eu estou conversando com 2 mulheres que podem estar falando a verdade, ou podem estar falando a mentira para mim. Elas podem estar me seduzindo, ou não. Salomão está dizendo que a partir de agora, ele vai receber de Deus sabedoria para chegar e permanecer aonde ele chegou. Porque daqui para lá, ele vai ser tendencioso a gostar ou não de coisas, de pessoas. Ele vai ser tendencioso a criar o nepotismo próprio. Inclusive ele abre jogo dizendo que ele foi vaidoso ao extremo. Ele teve açudes na seca, ele teve escravos, ele comprou escravos, praticou escravatura aberta. Ele disse, eu tive escravos, eu comprei escravos. Ele não escondeu absolutamente nada. Ele disse, descobri que tudo isso não passava de vaidade. Porque o homem, a sua vida é efêmera. Nasce de manhã e morre à tarde. Tudo que eu tenho não passa de nada. Porque o que de fato sobrou aqui foi a sabedoria. Foi aquilo que eu vi. Porque o que eu sonhei era enganoso, o que eu pensei era imaginário, mas o que eu vi era real. Eu vi a glória de Deus na vida dos homens. Porque ele viu que em Davi havia pregnado a glória de Deus. Ele via em Davi a glória de Deus, estava impregnada no jeito de Davi, na forma de Davi andar, na forma de Davi vestir. Davi tinha a glória de Deus dentro dele, e Salomão está dizendo exatamente isso. Eu vi no meu pai o que eu não vi em ninguém. Eu vi nele o que nunca imaginei ter visto em nenhum outro homem. O meu pai Davi tem a glória de Deus. Mesmo em pecado tinha glória, mesmo em erro tinha glória, mesmo não conseguindo fazer tudo tinha glória, mesmo não conseguindo terminar tinha glória, mesmo não tendo a mesma dialética, sabedoria, fonética, dislalia, dislexia, mesmo não tendo a grande sabedoria e genialidade que Salomão tinha, ele está dizendo, Davi tinha a glória de Deus nele. Davi está dizendo que ele e Davi há uma disparidade muito grande.
Salomão sabe falar, Davi não. Salomão sabe escrever, Davi não. Salomão é muito sábio, Davi não. Ele está falando exatamente isso. A diferença de cultura. Salomão está a anos-luz de Davi. Salomão é mais rico, mais poderoso e mais sábio. Davi não. Salomão é o primeiro homem a proibir o povo de ofertar, porque não tinha onde pôr oferta. Ele estabelece dizendo que a oferta é maior que o altar. Ele proíbe, e Salomão proibiu de ofertar. Tão rico que era. E Salomão, ele era vaidoso ao extremo que ele esbanjava a riqueza. O povo gostava dele, o povo dava dinheiro para ele. Porque ninguém dá para pobre, irmão, só dá para rico. É essa a regra. Não é? O banco liga para o pobre para cobrar. O rico liga para dar crédito. Né, pastor Evandro? Não é assim? A gente que somos pobres, né? Só quando o telefone toca, só não o pastor Alberto. Quando o telefone toca, aí é benção, né, pastor Alberto? Está falando de idade. O obreiro precisa dar um passo atrás em relação às figuras femininas. Porque Salomão também fala do membro rei, do membro súdito. O membro rei deveria estar coberto, que é o caso do calção para o sacerdote. E o sacerdote usará calção, membro rei. Porque ele não pode ser tocado como toca um braço, toca uma mão. Se tocar o órgão genital masculino ou feminino, ele tem uma reação química que mexe no comportamento de paixão dele. E Salomão chega a dizer o seguinte, que ele tem que dar um passo atrás. A vaidade dele é tanta, mas a sabedoria dele é tão grande, que ele consegue olhar longe e prever o que vai acontecer com ele. O obreiro precisa saber exatamente aonde é o seu lugar diante das mulheres. Ah, entra aqui no gabinete que eu vou conversar com você a só. Não entre, irmão. Não entre que no primeiro momento você vai se apaixonar por aquela mulher. Ah, mas Deus está comigo, está com você. Estava com Davi também. Estava com esses que citei que são anônimos também. Porque Deus não quer que você perca a grande obra que Ele tem na tua vida. Deus não quer. Se você pecar, você será perdoado. Mas Deus não vai confiar na sua mão coisas grandes de novo. Sabe aquela grande obra? Vai sair da tua mão. Sabe aquela grande força do Senhor? Vai sair da tua mão. Sabe aquelas grandes oportunidades? Vai sair da tua mão. Sabe aqueles grandes contatos? Vai sair da tua mão. Sabe aquela grande sabedoria? Vai sair da tua mão. Mas se você não errar, tudo vai continuar e vai dobrar. Essa é a resposta que eu ouvi do Espírito Santo. Porque a gente trata com pastores, eu ouço pastores confessarem. Eu disse que encontrei um pastor, ele estava com a calibre 12 na boca tentando se matar. Delegado da Polícia Federal de um estado, porque ele arrumou uma amante. Ele não aguentava mais. E um profeta foi lá e profetizou que Deus era com ele. E ele chorando em pranto dizia, Deus não é comigo, porque como Deus vai ser comigo se eu tenho uma amante? E eu ouvi aquilo, quase entrei em depressão, quase entrei em parafuso que ele falava comigo. Fiquei louco, desesperado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O Espírito Santo me disse, eu vou perdoar ele, mas eu vou tirar da mão dele tudo que eu dei. Eu falei isso para ele. Aí que ele chorou e gritou mesmo. Não se engane, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não se deixe. Melhor ser claro. Ah, mas aquele pastor que fuma, deixa ele fumar. Aquele que bebe, deixa ele beber. Aquele que rouba, deixa ele roubar. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é ladrão, seja mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Deixa ele fazer o que ele quiser. Aqui no nosso meio não tem, não tem? Sim ou não? Tem nada. Se tem, não veio hoje. Salomão também fala, eu estou andando, porque isso daqui é só um comentário. Salomão também fala sobre dar um passo atrás
é a lei da física. Se você estiver muito perto do que você está vendo, você não tem uma dimensão real das coisas. Mas se você der um passo atrás, você vai conseguir ver. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Dá um passo atrás quando você desencantar com o seu obreiro. Dá um passo atrás quando você desencantar com o seu pastor. Dá um passo atrás quando você desencantar com as pessoas, com a sua mulher, com os seus colegas. Dá um passo atrás, está muito na frente, você está olhando, fixo. E na lei da física, tudo que está muito perto você não consegue ver. Se você colocar a mão no nariz, você não consegue vê-la. Mas se você distanciar um pouquinho... Por isso que a oração tem esse efeito. A oração é dizer para Deus, eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu sou pequeno, mas tu és grande, Senhor. Está falando, eu estou me distanciando. Ou seja, eu estou caindo em si que eu sou homem. Eu estou caindo em si que eu preciso manter uma certa distância de determinadas coisas. Por exemplo, dinheiro. O pastor deve estar longe do dinheiro, mais perto dos números. Um obreiro falou para mim, pastor, um obreiro de um setor, pastor, foi uma bênção o culto. O culto foi maravilhoso. O que aconteceu? O povo pulou, glorificou, levantou as mãos. Falei, eu quero saber na hora do relatório. O dinheiro. Aí quero saber se foi uma bênção. Por quê? Na oferta em movimento, Levítico 7,30, o céu só se movimenta se a terra se movimentar. A Bíblia chama de oferta em movimento. A palavra ia se movimentar de tal forma, o texto, Moisés dizendo, que a palavra ia se movimentar de tal forma que ela ia se movimentar quando a terra se movimentasse. É oferta em movimento, chamado também de oferta das mãos cruzadas. Deus queria que o povo ofertasse muito, para que Deus se movesse. Porque o que está no coração do homem é o dinheiro, não é o amor. Deus está pedindo o que está no coração do homem. O orgulho, a vaidade, o dinheiro. Então o céu só vai se movimentar quando a terra se movimentar. Não adianta nada o povo se alegrar, glorificar, irmão, e não ofertar. Por isso que nas regras das igrejas mais, que pensam um pouco mais, se tira oferta antes da palavra. Por quê? Porque depois da palavra dá a sensação que o povo já recebeu o poder. Já recebi, tal, para que ofertar? Deus já deu. Porque a oferta para ele sempre é uma troca. Sempre é uma troca. Se o pastor não valorizar a oferta, quem vai valorizar? Se o pastor não valorizar o dízimo, quem vai valorizar? E normalmente a palavra dízimo não vem de 10, mas vem de um princípio. Inclusive se criou uma lenda em cima do número 10, mas era um princípio. Inclusive Abraão, quando ele sai de Ur, ele sai para ser príncipe. Ele queria aprender a língua suméria. E quando Deus cumpre a palavra em Alepo, Deus está cumprindo a promessa para ele, não a promessa que Deus tinha feito. Porque a princípio, o que estava no coração de Abraão era o desejo de falar outras línguas. E o que Abraão recebe em Alepo? O hebraico, e não a terra. Porque só podia ser príncipe quem soubesse falar a língua suméria. E quando Deus disse para Abraão, vai Abraão, Abraão deveria fazer sacrifícios. E quando ele faz sacrifícios, ele está movimentando Deus. Quando Abraão vai matar Isaac, Isaac já está morto dentro dele, no coração. Deus intervém fisicamente. E quando vem o texto sobre oferta, dízimo, está falando que o sacrifício movimenta Deus. Sacrifício, porque Deus é um poder inerte. E os 10% quer dizer, Deus é um poder como o judiciário. Ele está lá, o juiz não pode sair de lá querendo julgar as pessoas. Ele precisa ser cutucado. Assim é Deus. Quando você movimenta ele, diz, alguém está me chamando. Alguém está clamando por mim, pastor Joel. Alguém está clamando por mim. Alguém está invocando o meu nome. Alguém está chorando. E alguém chama por fé. Não foi isso que aconteceu com a viúva, com a mulher do fluxo de sangue? Alguém me tocou. Mas por quê? Eu senti que alguém tocou em mim, saiu de mim a virtude. Deus é um poder que está lá e você tem que movimentar. Salomão dizia, eu vou movimentar Deus através da sabedoria. Eu vou ler o texto e vou acreditar. Eu vou ler e vou acreditar. Por isso que a fé não vem por sentir. A fé vem por ouvir. Igrejas que gritam muito, grita.
é a igreja que menos dá dinheiro. Aquela congregação que o povo está pulando, glorificando, no final do mês não dá para pagar o aluguel. Mas aquela congregação que o povo chama de fria, talvez aquela seja mais espiritual. A fé vem pelo ouvido. Deus não quer que ninguém sinta, Deus quer que o povo ouça. Ouça, pregue a palavra e o povo vai receber. A palavra dízimo quer dizer, eu falo se vocês quiserem repetir da altura que vocês quiserem, ou se vocês não quiserem, mas se quiserem pode repetir, é só para gravar a informação. A palavra dízimo quer dizer, vamos lá, dízimo, Deus existe para mim. Só dizimava quem acreditava nesse princípio sumério, Deus existe para mim. Quem não dizima, Deus não existe para ele. Vou repetir isso. Porque isso é sabedoria de Salomão. A convivência não é só com pessoas, é com Deus. Quem não dizima, ele está dizendo, Deus não existe para mim. Por isso ele não deve dizimar mesmo, porque Deus não existe para ele. Não é que Deus não existe no mundo. Deus não existe no mundo dele. Mas quando ele dizima, ele entrega e diz assim, Deus existe para mim. Foi isso que Deus falou para Abraão. Eu existo para você, então dizime. Ele foi lá e dizimou. Quem não dizima, Deus não existe para ele. E dízimo está num... O pastor esse aqui depois, o nosso mestre vai nos ajudar, mas dízimo, ele é um verbo contínuo. Sempre a partir, nunca é fixo. Então dízimo não é 10. Dízimo pode ser mais. Porque é o que eu acredito. É o que eu acredito. Sabe por que as pessoas criticam os outros? Porque ela quer ser o que o outro é. E porque não tem a coragem de colocar no altar a oferta que ele está colocando. Não tem coragem de fazer o que o outro está fazendo. E a crítica normalmente é a incapacidade. Então não se ouça a crítica. Essa palavra é dura, né? Eu vou parar. O pastor do Hélio falou, para, é o pastor. Pode parar, pastor. Vamos um pouquinho. E de repente estou constrangendo vocês. Estou constrangendo vocês? Não? Não? Nesse último debate que eu fiz na Rede TV, estava lá, não vou citar o nome questões éticas, porque o que a gente fala vai para o ar agora, né? E estava lá uma senhora que foi pregadora desses movimentos e tal, e tal, e tal. Quem viu isso? Quem viu? Eles falaram que naquele dia tinha 12 milhões vendo, gente. E ela é casada, união estável, não é casamento, com outra pessoa. E eu perguntei para ela, vocês ouviram perguntar? Perguntei para ela, o que eu devo acreditar? Agora a senhora largou o seu marido e tal. O que eu devo acreditar? Só isso. Eu não quero mudar a senhora, não quero transformar a senhora. Coitado de mim, vou mudar quem? Só quero saber o que eu devo acreditar. Se eu devo acreditar no que a senhora pregava ou no que a senhora prega. Porque eu preciso ter o norte. Eu não posso estar entre ilha e continente. Eu não posso estar mudando de opinião o tempo todo. Uma hora eu sou a favor, outra hora eu sou contra. Uma hora eu estou aqui. Um obreiro que não para onde fica, irmão. Não cria raiz. Gente que não sabe o que vai acreditar, uma hora muda, outra hora agora é assim, levanta a mão, agora senta, canta o hino, agora não. Irmãos, tem que fazer uma coisa só. Senão você nunca vai ser obreiro, porque a palavra profissão quer dizer serviço ou trabalho. Tudo está interligado, uma conexão com a outra. E profissão nada mais é do que uma repetição de uma coisa que você faz há muito tempo. E obreiro é um trabalho. Você tem que repetir isso muitas vezes. Anos, até você criar personalidade. Chegou, foi numa vigília, voltou, recebeu uma profecia, já é obreiro? O outro foi ali, fez uma pregação e já é pastor? O outro foi ali, recebeu uma revelação, orou um pouquinho e já é um profeta? Calma. Por isso que quando a pessoa não é pastor e coloca a mão na igreja, por exemplo, uma pessoa que auxilia o pastor e coloca a mão num grupo, ele põe a mão no grupo e tem um efeito colateral, ele manda todo mundo para fora da igreja.
É como um médico, se ele não é um especialista, ele é um clínico e precisa tratar do coração, ele coloca a mão, vai fazer uma operação e abre o coração e dá um problema, ele não sabe o que fazer. Se o pastor sabe o que fazer, quando der efeito colateral, o pastor segura o membro e diz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Por isso que muitas igrejas fecham, irmão, porque não tem pastor. E o pastor, por isso que o grupo de jovens não deu certo muitas vezes o grupo de mulheres, porque quem está lá está fazendo o papel de pastor e não é pastor. Porque ele colocou a mão e a hora que der o problema ele não sabe o que fazer. Ai, eu sei o que eu vou fazer. Ainda bem que eu não sou pastor, eu sou auxiliar. É? Na hierarquia somos auxiliares. Amém? Vocês estão quietinhos, né? Pastor, estou tentando, mas está uma briga aqui, pastor, não sabe. Salomão está falando o seguinte, ele diz o seguinte, que o que é impossível, Deus faz, o possível ele faz. Está falando que a glória é de Deus, mas o sucesso é humano. O homem merece o sucesso. Foi por isso que Deus disse para Josué, coloque a arca aí, manda os oficiais rodearem a arca, e manda ficar 2.000 covos de distância, porque o caminho que vocês vão passar vocês não conhecem. E faz o seguinte, fique na tua posição, porque hoje eu vou começar a te engrandecer. Se Josué fizesse exatamente o que Deus estava dizendo, friamente, sem emoção, porque a fé vem por ouvir. Primeiro você ouve e depois você glorifica. Primeiro você ouve e depois você oferta. Primeiro você ouve e depois você se manifesta, que é a sinestesia. Primeiro você ouve e depois você tem emoção. Na técnica de persuasão de Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, sempre a emoção está no final e nunca está no início. O profeta sempre inicia frio, com uma persuasão fria, uma pancada forte, e termina dizendo, assim diz o Senhor. A emoção está no final. Por isso que na condução de uma igreja, sempre precisa tirar a oferta no início, porque no final a sensação é que todo mundo já recebeu. E ele diz, então, você faça isso. Você pegue o sucesso para você, mas a glória você deixa para mim. Quando falarem assim, isso é a regra da batalha espiritual. Quando falarem assim, como você é bom, hein? Você diz, eu não me preparei tanto. Na verdade, foi a misericórdia de Deus. Pô, você já deu a glória para Deus. Rapaz, como você é legal, você é um bom irmão. Rapaz, só Deus sabe, é misericórdia. Porque se o Espírito Santo sair de mim, meu amigo, você vai ver um pior homem da vida aqui. Está falando que a glória é de Deus. Essa linha de pensamento não estava em Israel. Israel nunca achou que a glória era de Deus. Israel sempre achou que a glória era dele. E nos episódios onde Deus vai ensinar a glória, ele também ensina o treinamento de deixar de ser escravo. Lembra do Egito? Lembra do deserto? Lembra da comida? Tudo é treinamento. Porque o escravo, quem chega primeiro come tudo. É aquela casa que chega primeiro e come toda a mistura. O escravo é quem chega primeiro, sabe mais. O escravo é quem chega primeiro, põe tudo na bolsa. O escravo, ele não compartilha, mas o livre compartilha. Deus está ensinando ele a ser livre, porque ele vai ser rei. E ser rei, ele está com muita coisa. E nós sempre lidamos com pouca. E quando viramos rei, lidamos com muita. E lidar com muitas há defeitos. E o primeiro defeito de lidar com muito é que nada é perfeito. Nada é perfeito. Tem um irmão que fala alto, tem um irmão que fala baixo, tem um que grita, tem um que chora, tem um que... Enfim, tem o que jura e nunca está junto. Tem o que não sabe fazer, mas está presente. E normalmente quem exerce grandes funções não é o capacitado, mas é o que está sempre presente.
E o capacitado critica aquele que não é capacitado que está fazendo. Mas o capacitado não está na escola dominical, não está no ar livre, não está na doutrina. E o que não é tão capacitado está sempre lá. Então sempre, o que antecede a efetividade é a voluntariedade. Sempre os efetivos foram voluntários. Deus nunca pode contratar alguém de imediato. Deus vai provar ele. Teste de experiência. Se 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não correr. Se 6 angústias te livrar, na 7ª não te tocar, e você não se exaltar. Se o mar vermelho se abrir, e você dançar do outro lado. Se você ver a comida e compartilhar, não achar que você é único, exclusivo, então você estará pronto para trabalhar para mim. Lembre que da lição de Moisés é grave, porque Deus só prometeu a terra para Moisés, mas quem ganhou foi Josué. Tem muita gente aí assumindo o cargo do outro, porque o outro falhou, fracassou. Segunda e última referência, estamos partindo para o final. Referência e paradigma. Há uma nova geração dizendo o seguinte: fulano prega e fulano não prega. Não tem isso, sim ou não? Eles dizem, todo pastor ou líder tem que ser um grande pregador. O meu pastor não é um pregador. Parece até gíria, né? Nem sempre o pastor é pregador. E você não deve se parecer com quem não é o teu pastor. Porque se você se parecer com quem não é o teu pastor, você se parece com um pirata. E pirata, irmão, tudo dele é diferente, tudo dele é fantasioso, é imaginário. Ele vende uma imagem que não é. Ele tem uma personagem criada. O sapato, a gravata, tudo está criado nele. Só que do outro lado tem uma outra pessoa. O pastor não. Ele é pastor de manhã, de tarde, de noite. Diferente. Então, no mundo pentecostal, nós temos 2 grandes problemas. O primeiro problema é a linha que faz divisória com o espiritismo. Esses dias a televisão fica mostrando aí alguma coisa que parece ser espírito e não é. A gente sabe que é do Espírito Santo. Mas tem muita coisa que é profecia falsa. Revelação falsa. Revelação da cabeça, imaginária. Só viu? Não vi nada. Só sentiu? Não senti nada. Só viu? Vi. O que você viu? Não sei. Uma vez fui orar, os irmãos começaram a ver. Todo mundo viu. Viu. E eu não tinha visto nada. Aí eu olhei para o céu assim, tinha umas nuvens, realmente umas nuvens. Eu olhei assim, falei, poxa, tem que falar alguma coisa, todo mundo está contando. Aí eu falei, eu na oração eu vi umas nuvens. Aí um profeta falou, é Deus. Eu falei, é Deus. Aí o outro gritou, é a mão de Deus. Eu falei, é a mão de Deus. Eu fui concordando, porque a gente só se faz de bobo para ganhar os bobos, irmão, mas doutrina é doutrina. Trindade é trindade, palavra é palavra, fé é fé, credo é credo, Jesus é Jesus, Deus é Deus. Isso é fundamento. Se muda alguma liturgia, mas não se pode mudar a estrutura da igreja. Infelizmente, nós estamos com a onda também de apóstolos. E a gente sabe que o título apóstolo é legítimo, mas a igreja não usa. E alguns amigos dizem assim para mim, Antônio, você é apóstolo. Eu falei, aonde? Coitado de mim. Porque as pessoas querem convencer as outras do que ela não é. É um frenesi querendo ser o que ele não é. Ser um grande pregador, isso não é verdade. Ele pode ou não ser um pregador, mas é um grande líder. Está falando o seguinte, de folha. Jesus explica isso, dizendo que a figueira, que era no mês de Nissan, porque o calendário judaico é 2 meses em um. Inclusive esse mês parece que é o mês de Tisleu para eles. Então tem um mês de Tisleu, tem um mês de Nissan, tem um mês, enfim. E o mês de Nissan era o mês onde a figueira dava fruto. E toda figueira que tinha folha, tinha fruto. Porque o que dava dizer que tinha fruto era folha. Não tinha fruto, não tinha folha. Tinha fruto, tinha folha. Os dois estavam juntos. Jesus passou por ali e viu
A figueira tem folha, então ele procura e não encontra o fruto. Jesus disse, maldita, maldita, tu serás maldita, vai secar agora. E Jesus não era brincadeira, irmão. Alguém até canta aquele hino, sempre que eu leio a história de Cristo, queria ficar a pensar, debruçar os seus ombros. Sei não. Sei não. Se é difícil aqui, irmão, a gente suportar às vezes o nosso irmão, quanto mais Jesus quando falar, para trás de mim, Satanás. O pastor não pode chamar a atenção de ninguém, não deixar de dar oportunidade, o cara não vem mais para a igreja. Se não citar o nome dele no final do congresso, acabou, irmão. Perdeu família, os congressos só perdendo gente, só perdendo gente. Termina o congresso, todo mundo poder, mas se o pastor não fizer um agradecimento gigantesco, acabou a igreja. Porque a glória, irmão, o povo quer para ele. A glória de Deus. Isso é um defeito. Como nós entramos numa era chamada era congregatulatória, então é complicado falar sobre a era congregatulatória, porque nós estamos fazendo festa só para a gente. A gente não deixa entrar ninguém. Entra uma pecadora, olha, prostituta. Ai. Irmão, a outra banda é muito maior. A outra banda é muito maior. Esse dia eu mandei um e-mail para uma banda internacional, mundial. E o secretário falou, pastor, eu estou mandando um e-mail para essa banda lá da Inglaterra. Eu falei, eu quero que eles me convidem, porque eles, toda vez que o show dele acontece, eles levam um padre, eles levam um bispo, levam não sei o que lá, um macumbeiro. Eu quero que eles me convidem, porque eles falam para 100 países. Eu quero chegar lá e eles falam assim, está aqui um pastor, vai orar 30 segundos. Eu quero orar 30 segundos. Já pensou para 100 milhões de pessoas? Porque o padre vai e o pastor não pode. A outra banda é maior. Irmão, eu tenho, pela misericórdia, eu tenho 3 rádios FMs comerciais. E uma delas eu transformei na Jovem Pan, na região. Fiz contrato Jovem Pan Brasil. E aí, pastor, eu falei, irmão, eu preciso pagar os funcionários. Só que no meio, eu entro. 30 segundos. Olá, eu sou o pastor Antônio Silva. De Jesus, o semeador saiu a semear. Tá? Quem é esse pastor? Um pastor? Não era o padre Fábio de Melo? Não, agora é um pastor. Eu tirei o Fábio de Melo, tirei o Manzotti. Entrou eu agora. Vocês acham? O padre ou o pastor? A outra banda é muito maior, irmão. O banco está ouvindo, a Casas Bahia está ouvindo, som ambiente e o pastor pregando. Essa é a ideia. Tem uma rádio AM, antiga Bamerindos, Rádio Bamerindos, aqui em Arapoti, Velho Norte do Paraná, transformei ela 100% em gospel. Não deu nada. Nada. Colocar um obreiro lá para trabalhar, não deu nada. Os irmãos ficam pregando para os crentes. Você, irmão, para! Os pecadores muito mais. Vamos ganhar as almas, pelo amor de Deus. A outra banda é muito maior. Essa é a ideia. Explorar a outra banda. Estou fazendo um trabalho agora, até peço permissão ao pastor, que é o presidente dos Estados Unidos, em Nova York, pastor. Dia 30 agora, domingo, eu vou pregar nos Porte Clube de Português para católicos. E quem está organizando é o homem que organiza Miss Brasil Estados Unidos. Já ouviu falar desse homem? Ele é um católico. Ele organiza Miss Brasil Estados Unidos. E ele ouviu minha palestra e me ligou. E dia 30 agora, eu fechei com o Esporte Clube Português de Newark. E eu vou fazer uma pregação lá. Peço a bênção do Senhor, evidente, apoiado pelo nosso presidente, para pregar lá. E eu vou pregar para católico. Já entrei no SBT, a Record não quis. Eu mandei um videozinho em 35, a Record falou, não, peraí, não. Aí na Record Internacional. Mas a SBT aceitou. Então, se a gente, irmão, pregar para nós, e as almas? A gente vai fazer o que com as almas? Eu vou terminar. Eu tenho que terminar agora. Falta 5 minutos, né, pastor? Não, acabou, né? Um minutinho, pastor? Vocês não estão gostando, né, irmão? Estão torçando para dar errado a pregação. Torce para dar certo, irmão. É?
Porque chegar até lá e permanecer é uma questão de sabedoria. Os meus conselheiros sempre são mais velhos. O pastor nunca vai me chamar para aconselhar ele, sabia? Porque o conselho do mais novo é o seguinte: o velho, a pessoa mais idosa fala assim: o que eu faço aquele obreiro que pecou? O mais novo diz: mata, pastor. Mata. Esse dia eu falei lá para o pastor Cizinho, na reunião de obreiro, eu falei: mata. O mais novo quer matar. Porque o conselheiro do mais velho sempre é mais velho que ele. Então, se o seu conselheiro for mais novo, você está perdido. O pastor nem pede opinião para mim. Antônio, o que você acha? Pastor, vamos jogar uma bomba lá agora. Onde está o lugar? Porque a gente quer matar todo mundo. O mais experiente, o mais idoso fala assim: calma, porque nem tudo é para sempre. Esses dias os padres estavam... Oi, pastor. Calma que ele morreu sozinho. Esses dias os padres estavam batendo em mim, batendo, porque um padre na cidade lá é candidato a prefeito. Batendo. E a Rede TV, nós compramos a Rede TV pela misericórdia, depois de um movimento de Deus aí. O dono entregou para a gente a Rede TV. E eu estou pagando ela. Vocês até me ajudam, se quiser me ajudar. E aí eu falei para o ex-dono, que tem 73 anos, católico também, que agora está servindo a Deus com a gente ali. Ele falou para mim, eu falei: rapaz, estou nervoso que os padres se reuniram, a diocese se reuniu, é contra mim, diz que eu vou tirar o povo. Ele foi na minha casa e falou assim para mim: pastor, o senhor não comprou? Comprou. Eu não vendi para o senhor, vendi. O senhor não está pagando? Estou. Os padres não queria. Vou falar para o senhor, os padres todos vão se converter. Eu falei: será que esse velho está doido? Bem, nem eu estou acreditando mais. Porque o conselho do idoso, ele está dizendo o seguinte para mim: calma que tudo vai mudar. Irmão, calma, a sabedoria vai chegar. Eu termino dizendo o seguinte: esteja sempre disponível. Esteja sempre onde ninguém está. E faça sem nenhuma emoção. Faça friamente. Chorando, com sofrimento. Faça sem que as pessoas te percebam. Porque na parábola da figueira, Jesus está recusando as folhas. Folhas é aparência. Folhas é o que as pessoas mostram aparentemente. Pregação é folha. Não vá por pregações, porque pregação é folha. Não vá por carros, porque carro é folha. Casa é folha. Roupas é folha. Anéis são folha. Fama é folha. Essas coisas, viagens são folha. Mas fruto é o que Deus está fazendo através de você. Isso, Jesus está recusando a aparência hipócrita de Israel. Jesus está recusando a aparência imaginária de Israel, que diz ser e não é, diz ter e não tem, diz possuir e não possui, diz estar e não está, diz ir e não vai, jura e não cumpre. Jesus está dizendo, e essa é a aparência hipócrita de Israel. Israel vive de mentira, Israel vive de engano, Israel vive do que fala, Israel não prova nada a ninguém, Israel fica mostrando uma cara de santo, mas ele tem uma alma podre. Israel mostra que está limpo por fora, mas o coração dele está sujo. Não viva disso, porque Deus não vai confiar coisas grandes. Não viva mais disso, não. A partir de hoje, viva pela sabedoria, pelo que você está vendo. Visão, paixão, concretização. Visão, prudência e concretização, que é conhecimento. E conhecimento, irmão, ele é tédio. Para você adquirir conhecimento é tédio. É debruçar numa carteira e ficar ouvindo. Ficar ouvindo. Ficar ouvindo. Ficar ouvindo. E o pastor Cecílio perguntou para mim, ele ligou, fui lá, fazer uma reunião dessa. Ele falou, pastor Antônio, por que? Ele é muito assim, interessante, um senhor bem interessante, ele fala assim de forma diferente da gente. Ele falou, pastor Antônio, por que você nunca veio aqui nos Gideões? Eu falei, pastor, eu estava esperando o meu pastor vir. Só que eu precisava de autorização dele.
Porque está um frenesi, irmão, que todo mundo é pregador. Todas as congregações, todos os setores dos movimentos pentecostais estão sofrendo com as congregações. Porque não pode dar oportunidade para ninguém para treinar ou para ensinar a igreja Jaqueline como pastor. E todo mundo está sofrendo divisões. Todo mundo. Aí eu falei, não, eu precisava que... E o pastor Zé Wellington, ele é o nosso pastor, ele disse que sim, ele disse que eu podia vir aqui e tal. Então você aceita ser pregador aqui no Gideões 2013? Falei, vou falar com ele. Então fale com ele. Esse é o exemplo, irmão, que tem que dar. Senão a sua folha, todo mundo vai ver. Se você fizer escondido, todo mundo vai ver. Uma hora Deus vai mostrar isso para todo mundo. Abra o jogo e diga, Deus me chamou. Abra o jogo e diz, eu não tenho, mas Deus tem na minha vida. Abra o jogo e diz, eu preciso de conselho, pastor. Eu preciso de ajuda. Quero fechar esse pensamento. Quando eu entrei na sala do pastor, isso aqui para os mais novos, isso aqui está no meu coração há dias. Eu entrei na sala do pastor, falei para o pastor, ele estava uma pilha de coisas, assinando documentos e tal. Eu vinha falando com o pastor Wellington Ribeiro, que é sobrinho do pastor Zé Satiro, que dirige Mogi. Eu falava para ele, pastor, você percebeu que no pastor, nosso presidente, tem a glória de Deus? Ele falou, percebi, pastor. O meu tio Satiro falava isso. Aí eu falei, e nós começamos a se emocionar dentro do carro, porque a nossa conversa, irmão, é só isso. O homem de Deus só fala isso. Eu falei, você percebeu também que a geração do pastor, não preciso puxar saco de ninguém. Eu nasci e me criei aqui, eu não conheço essa igreja. Eu sou crente aqui desde que eu aceitei Jesus. Eu fui criado aqui. Se o pastor amanhã falar, Antônio, esquece, sou um menino, eu vou dizer, não vou ficar lá na porta. Até ela abrir, quando ela abrir eu entro de novo. Porque eu não sei viver sem a igreja, irmão. A minha igreja é essa. Vocês são meus irmãos. Aí você percebeu que a geração dele é uma geração chamada. Os filhos, todo mundo. Aí ele falou sim. Dentro de mim o Espírito Santo me disse, eu também vou chamar milhares por causa dele. Irmão, milhares. A nossa igreja cresceu e BGA disse que explodiu. Com permissão do pastor, eu quero colocar vocês de pé. Assembleia de Deus é um gigante adormecido. É mentira. A pesquisa diz que a Universal perdeu 300 mil membros. E a Assembleia de Deus cresceu mais de 5 milhões. Eu vou repetir isso, gente. Eu entrei, ele estava assinando. Eu entrei assim e falei, pastor, oi, Antônio, fala. Eu era mais novo, o obreiro mais novo entra chorando, fica magoado, não vem para a igreja, não vai para a ceia. Quer que o pastor ligue em casa. O pastor cumprimentar assim, já quer que o pastor abraça. O obreiro mais novo é complicado. E eu queria que o pastor olhasse para mim, falasse comigo, me elogiasse. E eu olhando, pastor, eu já era pastor, eu fui separado em 93, acho que era 95, 96. Falei, pastor, sim, Antônio, vai falar, vai falando. Eu, pastor, sim, fala, rapaz, desembucha, vai. E nordestino é assim, irmão, já vai. Fala. Falei, pastor, eu não sou pastor. O quê? Você não é pastor? Falei, eu não sou pastor. Por quê? O que é isso? Aí ele parou de escrever. Você não é pastor? Falei, não, pastor. Ué, mas você não tem documento? Mas não sou pastor. Ué, você pecou? Falei, não. Está igual o pastor Bezerra uma vez, eu era diácono dele, falei, pastor Bezerra, você fala. Eu demorei para falar, ele falou, você está em pecado? Falei, não. Demorou um pouquinho, está em pecado. E eu, mãe, irmão, obreiro mais novo é manhoso. Pastor, Aí eu falei, não sou pastor, você não é pastor, não. Por quê? Eu falei, pastor, é sério. Eu não trato as pessoas como o senhor trata. Eu não resolvo os problemas como o senhor resolve. A minha congregação não cresce. O povo não vem me ouvir.
A minha palavra, pastor, posso ter a maior pregação, o povo não gosta. E eu vejo o senhor tratando até gente que eu queria matar. E o senhor trata com amor. Pastor, eu não sou pastor. Irmão, ele saiu de trás da mesa, me abraçou e fez uma oração e falou assim: Pai, ajude o meu irmão. Ele foi gerado de nós. Faça dele um homem de Deus. No corredor, irmão, eu recebi a presença de Deus. No corredor. Sabe o que Deus vai fazer com você hoje? Vai te dar a sabedoria de Salomão. Sabe por que você está vivendo uma crise ministerial? Estou falando para os mais velhos, não. Estou tirando o pastor Pereira e todos, o pastor Evandro, pastor Jair, estou tirando. Deus me livre. Fosse lá na católica, eu falava, né? Mas aqui eu falo, Deus me livre. Porque jamais eu posso nem tocar. Fui no setor do pastor Ivan. Irmão, não sabia um dia tinha tanta gente. Cheguei lá atrasado. Não, cheguei cedo, pastor. Falei, meu Deus. E o pastor quieto, olhando para o povo. Eu falei, meu Deus, e a gente pula, grita. Não tem ninguém. E o pastor quietinho. E aquele mundo de obreiros. Falei, sabe uma coisa? Vou pregar não. Terminei de pregar, sabe o que eu fiz? Pastor Evandro, ora por mim, pastor. Ele orou por mim, ele nem sabe, eu saí de lá com a benção dele. Ele me abençoou, fui embora. Deus quer que você saia dessa crise de obreiro. Se eu puder. Aqui eu não vou fazer isso, porque eu vou constranger o nosso presidente do Conselho Apologético, pastor Ezequiel, que vai ministrar. Eu sou apenas um aprendiz, mas se você puder, colocar a mão no teu coração, como gesto, é símbolo. Amém? E fale com Deus agora. Dá uns gritos aí, aquele pentecostal que você dá. Aquele que você dá lá no ar livre. Tá aqueles gritos que a gente dá, mas dá grito sim de loucura, sabe? Eu quero, Deus, a sabedoria. Porque Salomão não falou baixo, não. Salomão deve ter dado um histerismo danado para Deus atender ele. O Espírito de Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai curar a tua ferida nessa manhã e vai tirar essa crise do teu coração. Vai tirar essa incerteza, essa falta de sabedoria, essa dúvida se fica ou sai da cidade. Vai tirar do teu coração toda incerteza ministerial. Vai tirar do teu coração toda angústia espiritual. Vai tirar essa instabilidade financeira e familiar. Vai tirar do teu coração toda incompatibilidade de gênero com os seus líderes. Vai tirar essa dificuldade de entender a tua vocação. Vai tirar esta manhã, é a manhã do Espírito da sabedoria. Labratoia se me levretaia. Esta manhã é a manhã que Deus vai mexer com você. Esta é a manhã do Espírito de Deus na tua vida. Esta é a manhã que a glória de Deus se manifesta. Esta é a manhã que Deus vai fazer você permanecer na congregação. Vai fazer você permanecer no ministério. Está difícil, o diabo quer te tirar, porque Deus já conhece o mistério que tem contigo. Este ano ainda Deus vai te dar um presente. Pode glorificar a Deus da altura que você quiser. Aleluia.